pessoal, vamos começando o dia com a nossa Escola Bíblica Dominical. Nós somos da Primeira Igreja Batista em Ponte Paraguai, São Gonçalo, Estado do Rio. Nós seguimos a revista Palavra e Vida e estamos iniciando esse trimestre a vida de Paulo, o grande apóstolo Paulo. Nossos motivos de oração. Oremos pela nossa nação, oremos pelo mundo. Nós estamos passando por uma fase bem crítica na vida do mundo. Ninguém nunca podia pensar que fôssemos passar uma situação como essa, com o nosso direito de sair na rua cerceado, com a iminência de uma doença que a gente não sabe como é, nem de onde vem. Então, esse coronavírus veio para aterrorizar todo mundo. Então vamos seguir orando pela nossa nação, clamando ao Senhor Todo-Poderoso, que Ele é o único capaz de nos livrar desta situação. Oremos pelos nossos governantes. Essa situação está trazendo aos governantes uma situação muito grave entre eles. Oremos a Deus para que Deus dê condições, ilumine-os para que tudo possa terminar bem. Oremos pelas igrejas do Senhor Jesus Cristo. Ela mais do que nunca tem que estar forte nesse momento. Lembre-se que nesse período de confinação, em que nós estamos confinamento, nesse período que nós estamos confinados, vamos nos dedicar mais ao Senhor. Tá? Só assim nós vamos avivar a igreja. A igreja se aviva de dentro para fora. Das famílias, é a base da igreja. Então, oremos pelas igrejas. Fortaleça você, meu irmão, você é a igreja. É hora de se fortalecer na palavra do Senhor, em oração e na leitura da palavra. Ore pelos nossos missionários mundo afora. Eu tenho notícia de que tem vários missionários passando por vários problemas na África, na Europa, missionários sendo acometidos pelo Covid-19. Então temos que pedir a Deus que os livre, para que eles continuem na missão deles, que é de levar a palavra do Senhor. Oremos para aqueles que estão enfermos, aqueles que já foram acometidos pela essa doença ou estão sendo vítimas de outras doenças. Irmãos, peço desculpa porque eu não tenho estúdio, não estou gravando estúdio, estou gravando no meu quarto. Vocês têm aqui atrás de mim a parede do meu quarto. Tá? Então, barulho de carro, passarinho cantando, isso tudo vai acontecer. Mas não vamos nos deixar tirar a atenção do nosso foco. Vamos seguir. Palavra de conforto. A palavra de conforto hoje que eu trago para os irmãos é aquela que todos nós já conhecemos. Temos de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, esse Deus que nos deu o Filho dele, para que a gente não perecesse, então é hora da gente se voltar para ele, meus irmãos. Precisamos nos voltar para o Deus que deu o seu Filho, voltar para o Filho também. E com isso, a gente buscar não ficar perecendo nessa terra. Ok? Então vamos lá, vamos prosseguir. E a nossa aula de hoje, que é a aula número 1 da revista, que vai falar um pouco sobre a vida de Paulo. Mas antes de falar da vida de Paulo, eu queria falar do Saulo, porque Saulo virou Paulo. Mas vamos falar um pouquinho de Saulo. E quem era? Primeiro, antes de falar de quem era Saulo, nós precisamos saber do que é conversão, já que o título da lição diz que é a conversão que mudou a história. Então vamos ver um pouquinho do significado da palavra conversão. Conversão. Ação ou efeito de converter ou converter-se. Quando uma coisa passa a ser outra. Transformação.
ação de alterar ou modificar um sentido, caminho ou direção. Ação ou efeito de mudar de religião, opinião, ponto de vista, hábitos, costumes e etc. Bom, a gente já sabendo aí os sinônimos da palavra conversão, sabendo o que é, vamos partir para a vida de Saulo. Afinal de contas, quem foi Saulo? Bom, essa primeira aula é mais ou menos isso aí mesmo que os irmãos vão ver. É uma apresentação, é a apresentação de Paulo, quando ele começou a vida dele, como que foi a conversão dele e quais foram os impactos que isso trouxeram para a vida cristã, que isso trouxe para a vida cristã. Então, vamos aí fazer vai ficar muito lido, mas é o que a gente vai poder apresentar nesse momento, tá? E você aí, meu irmão, lá da classe, nossos alunos lá da classe, aqueles que tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, não concordarem com alguma coisa, me liguem, mande recado lá pelo nosso grupo, fale, não fique omisso não, irmão, fala aí, nós precisamos trocar ideia, precisamos interagir, né? É muito ruim, para mim está sendo muito difícil essa experiência de estar falando aqui para uma tela de computador, porque eu estou acostumado com os irmãos, né? Estamos ali acostumados a todo domingo estar discutindo os assuntos, e hoje eu não tenho ninguém, hoje eu estou olhando aqui para uma tela no computador, mas é fruto dos tempos, tá? Isso é o que temos, então vamos tentar tirar o maior proveito disso tudo aí. Vamos seguir. Bom, o jovem Saulo, perseguidor de cristãos. Paulo começou a sua juventude e Saulo era o nome judeu dele. Saulo era como ele era conhecido como jovem, seu nome judeu. E ele era de Tarso, como ele faz sempre questão de dizer, na maioria das cartas dele, ele fala que Paulo de Tarso, ele faz questão de citar qual é a cidade que ele veio. E Paulo também era fariseu, pertencia ao grupo de fariseus como seus pais. Ele teve uma formação religiosa das melhores. Ele foi estudante, foi aluno de Gamaliel, que era um professor de teologia mais famoso dos judeus naquela época. Então, ele teve um ensinamento judaico tradicionalíssimo. Paulo era judeu da cabeça aos pés, defendia o judaísmo, defendia as leis, defendia tudo. Paulo era simplesmente um judeu daqueles fortes, bem fortes. Saulo era educado para ser fariseu, moldado à intimidade por uma tradição à lei, que o judaísmo conservava fanaticamente. Foi o que eu falei aqui anteriormente. Então, gente, olha só, não fica... vai acontecer de eu falar Paulo, falar Saulo, essa mistura, mas nesse princípio, até a gente falar da conversão, eu vou tentar falar Saulo, vou tentar não me perder e falar Saulo. Tá? Então, eu quero que os irmãos fiquem bem ligados, porque Saulo era um judeu tradicional, vivia o judaísmo tradicional. Então ele era muito conservador e era muito exigente nesse sentido. Tá? E ele, quando jovem ainda, impetuoso, ele achava que ele tinha uma missão de combater o cristianismo. Por que ele queria combater o cristianismo? Porque ele achava que o cristianismo era uma religião que ia contra o judaísmo. E ele considerava o cristianismo uma traição ao judaísmo. Perseguia os seguidores de Cristo, porque eles tinham abandonado a lei mosaica para seguir um tal de Jesus, que ele nem conhecia, sobre o qual um monte de fanáticos, que eram chamados os cristãos, pregavam, ainda diziam
que esse tal de Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Tá? Então, daí a implicância de Paulo contra os cristãos. Então, o que ele faz? Como ele era tradicionalista, era de uma família que tinha uma certa situação, ele solicita a carta de recomendação para sair, prender e julgar todos os cristãos que ele encontrasse pelo caminho. Tá? Então, ele sabia que a maioria dos cristãos estavam fugindo de Jerusalém, indo para Damasco. Que ficava a 230 quilômetros ao norte de Jerusalém. E esses cristãos ficavam pelo caminho, pregando para quem passasse. E também Jesus, numa certa época, lá passou a ser conhecido como o profeta do caminho. Porque Jesus dizia que ele era o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, os seguidores de Cristo também começaram a ser chamados de caminho. Quando ele ia para Damasco, seu coração estava cheio de agressividade. A intenção dele era acabar com os cristãos de qualquer jeito. Tá? Mas ele teve um imprevisto. No meio do caminho, o Senhor o jogou no chão e daí começou a conversão de Saulo. Essa conversão ela está descrita no livro de Atos, no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 15, se eu não me engano, me falha a memória, 15. Então, fala minuciosamente a respeito dessa conversão de Saulo. E ele começa falando de um carrasco. O capítulo 9 começa a narrar um carrasco da igreja primitiva. Era um matador de cristãos. Era aquilo que Saulo era, tá? Como nós já falamos. Um dia, enquanto ia a caminho de Damasco para prender mais cristãos, uma luz brilhou e o cegou. Saulo ouviu uma voz lhe perguntando por que ele o perseguia. E essa voz era Jesus. Isso está descrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo de 4 a 6. E ele é jogado ao chão, e o interessante é que o livro de Atos fala que Saulo foi jogado ao chão, e que a voz pergunta a ele, por que você me persegue? E Saulo não responde. Não existe resposta, Saulo não responde. Paulo reconhece que é o Senhor porque ele pergunta, és tu, Senhor? És tu, Senhor? Então ele sabia que era o Senhor que estava falando com ele. Mas ele não responde porque está sendo perseguindo os cristãos. Saulo ficou cego e foi levado para Damasco como Jesus tinha lhe ordenado. E ele foi levado pelo grupo de homens que estavam com ele. Então, Jesus enviou um discípulo chamado Ananias para orar por Saulo. Ananias impôs as suas mãos sobre Saulo e ele tornou a ver e foi batizado. Esse versículo ele parece assim muito sucinto, muito rápido, que foi tudo muito rápido, mas a gente analisando o versículo e olhando o livro de Atos com mais calma, a gente vai ver que o livro de Atos descreve que Jesus, quando chama Ananias, fala para ele assim, olha só, Ananias, você vai lá na casa de um cidadão chamado Judas, lá tem um homem, o nome dele é Saulo, e você vai orar por ele. É o Saulo de Tarso. E Saulo, Ananias fala para ele assim, Senhor,
poxa, mas eu tenho certeza que eu vou, mais ou menos isso, né? Que eu tenho que ir para lá, que esse sujeito é um matador de cristão, tá? É um matador de cristão. Aí Jesus fala para ele que sim, para que ele fosse. Tá? E aí eu vou falar do exemplo de Ananias. Que exemplo de cristão, né? Vamos repetir a história. Convocado por Jesus para orar por Saulo, Ananias questiona o Senhor sobre a pessoa de Saulo. Ele sabia quem era Saulo. Saulo era conhecido. Tá? E ele falou assim, pô, Senhor, eu vou lá, ele vai me matar. Ele vai me matar. Mas Jesus afirma que aquele que ele iria encontrar não era mais aquele que ele ouvira falar, e que o Saulo, seria o propagador da sua palavra junto às autoridades. Ananias, confiante de que ouviu a voz do Senhor, dirigiu-se para o local indicado por Jesus e ali cumpre o que lhe é ordenado. Tá? Então ele foi lá e cumpriu exatamente o que é. Saulo é curado e é batizado. E Paulo é convertido. Saulo é convertido em Saulo. Ananias é um grande exemplo a ser seguido. Por que ele é um grande exemplo a ser seguido? Porque ele tinha uma intimidade com o Senhor. E ele não teve receio, porque ele ouviu algo que ele não queria ouvir, que era ir ao encontro do seu algoz, que ia encontrar aquele que poderia assassiná-lo, que poderia prendê-lo, que poderia matá-lo. E então ele foi a si mesmo, foi obedecendo a ordem. Tá? E quantas vezes nós descumprimos a ordem? Porque achamos que aquela pessoa não vai aceitar a palavra de Deus, não sei. O que nos falta é ouvir a palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Senhor. O mundo de hoje é muito difícil se ouvir a voz do Senhor. É muita informação, é excesso de informação. Pessoas estão morrendo por excesso de informação. Então, irmãos, tenhamos esse grau de comprometimento com o Senhor como Ananias teve, de estar atento à voz do Senhor, de estar ligado e obedecer, fazer aquilo. Aquela imposição de mãos não é uma simbologia. Aquela imposição de mãos sobre Saulo é uma imposição de mãos ordenada por Deus. De Ananias só houve o cumprimento da ordem. Até porque Jesus não precisava daquilo, não. Jesus poderia ter convertido Saulo, ter deixado ele cego, ter curado ele e ter colocado ele pregando. Mas o Saulo precisava ter a confiança na sociedade. E essa confiança quem daria seriam os apóstolos, seriam os discípulos que já estavam pregando Jesus. Então, tenhamos essa obediência e essa capacidade de poder identificar a voz do Senhor. Isso é muito importante mesmo. E estudando essa palavra, estudando essa passagem de Atos, e lá no versículo 9, se eu não me falha a memória, de Atos, se eu não me engano, no capítulo 9, versículo 9, ou versículo 12, fala que Paulo permaneceu cego e jejuando por 3 dias e 3 noites. E eu falei assim, pensei comigo mesmo, falei assim, eu já vi isso antes. Eu já vi essa passagem de ficar preso ou ficar 3 dias e 3 noites em algum lugar. Lembrei de Jonas e lembrei de Jesus Cristo. Então, irmãos, já estamos caminhando para o final da nossa aula e vamos lá. Vamos ver algumas passagens bíblicas. E lá no capítulo 1, no versículo 17 do livro de Jonas, fala: preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas.
E este Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou, e o Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Aí esse último versículo já é o de Jonas 2, e o versículo 1 e 2. Vamos ver mais um versículo aqui. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso está em Mateus 12, versículo 40. E o versículo de Paulo está lá, ó, em Atos 8, 9, 8 e 9, que fala: Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Bom, eu confesso aos irmãos que eu procurei durante esses dias saber o verdadeiro significado de 3 dias. Por que 3 dias e 3 noites? Por que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe? Por que Jesus fez desse evento referência e dizer que ficaria 3 dias e 3 noites no coração da terra? Por que Saulo teve que ficar 3 dias e 3 noites sem enxergar e sem comer e sem beber? Porque é uma característica que os 3 foram acometidos. Ficaram 3 dias e 3 noites no lugar escuro. Saulo ficou na escuridão da cegueira e sem comer e sem beber. Tanto Jonas, quanto Jesus, quanto Paulo. E aí? Irmãos, eu não encontrei nada na Bíblia. Se os irmãos... Daí está aí uma boa dica. Os irmãos procurem. Se encontrarem, por favor, me passem. Mas eu vi que alguns autores falaram que os 3 dias e 3 noites era uma expressão que era usada na época. Tá? Era uma expressão que era muito usada na época. De qualquer coisa era 3 dias e 3 noites. E como Jesus era uma pessoa muito didática e era muito inteligente, então ele falava o linguajar do povo. Tá? Então ele usou essa expressão de 3 dias e 3 noites também. Bom, eu confesso aos irmãos que não sei. Fiquei muito empenhado em saber, mas procurei na Bíblia Thompson, não vi nada. Procurei numa outra Bíblia de estudo, 2 outras Bíblias de estudo que eu tenho aqui em casa, também não encontrei nada. Falam no período do silêncio, falam no período de... Irmãos, desculpa eu estar catucando meu nariz, assim, esfregando o nariz, é porque eu estou hoje com muita rinite alérgica, hoje está danado. Tá? Mas procurei em várias Bíblias e não encontrei resposta. Porém, a única coisa, tá, que eu pude tirar, né, dessa situação dos 3 dias e 3 noites é que os 3 dias e 3 noites não importam. Eles poderiam ser 2 dias, poderia ser 1 dia, poderiam ser 10 dias, não importam. Tá? Então eu escrevi que não importa o significado da necessidade dos 3 dias e 3 noites que viveram estes homens. Né? Não importa. A quantidade de dia, a quantidade de hora é irrisória, não tem significado, tá? Não tem sentido. Mas, na verdade, o que importa é que dessa experiência eles voltaram transformados, voltaram mais fortes espiritualmente para realizar a difícil tarefa que o Senhor os conferiu. Então, esse momento de 3 dias e 3 noites confinados foi um momento de reflexão, foi um momento assim de se voltar para dentro e sair mais forte. Jonas saiu e com a sua pregação converteu Nínive. Nínive saiu, deixou de ser destruída pelo Senhor. Tá? Jesus saiu da carne, tornou-se espírito. Tá? Então, ele cresceu. Saulo deixou de ser Saulo, passou a ser Paulo. Ele teve tempo para introspectar tudo aquilo que ele tinha feito errado contra os cristãos e voltar
voltar para a sua nova vida, voltou fortalecido para a nova vida. Ele foi o maior apóstolo, foi o homem que teve as maiores revelações do Evangelho na face da terra, foi Paulo. Então, ele saiu transformado, com uma outra experiência. Então, nós temos que aproveitar, irmão, porque nós estamos vivendo esses últimos 15 dias, 20 dias, dias de escuridão. Nós temos vivido dias de escuridão. Então é hora de nós voltarmos para dentro e nós, quando sairmos desta situação, dessa escuridão, sairmos mais fortes. Então eu convido os irmãos a pensar nisso. E se o irmão tiver uma outra interpretação, me passe. Tá ok? Bom, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Bom domingo, que o Senhor os abençoe. Até a volta à sala de aula. Um forte abraço.